de tudo, e muitas vezes o fim de alguém. O chão tremia levemente. O ar estava pesado, misturado com terra, fumaça e algo metálico que arranhava a garganta. Ele ainda estava vivo. E isso, ali, já era quase um milagre. Quando saiu da trincheira, não sentiu coragem. Sentiu vazio, o medo tinha ido embora semanas antes. No lugar dele, havia algo pior, a indiferença. Corpos espalhados pelo campo não causavam mais choque. Gritos deixaram de chamar atenção. O som dos tiros virou parte do ambiente, como vento ou chuva. A guerra não gritava mais, ela sussurrava. O tempo todo. Ele não era herói, não era oficial, não era alguém destinado a ser lembrado. Era apenas mais um homem comum que acreditou que voltaria para casa igual a como saiu. Esse foi o primeiro erro. Naquele dia específico, algo parecia diferente. O silêncio durou mais do que o normal. Nenhum disparo, nenhum grito. Apenas o vento passando por arames farpados e sacos de areia rasgados. Alguém comentou em voz baixa: talvez tenha acabado. Ninguém respondeu. Porque na guerra, esperança costuma ser a primeira coisa a morrer. Quando o ataque finalmente veio, não foi como esperavam. Não houve avanço inimigo visível. Não houve explosão imediata. Só uma sensação estranha no ar. Uma ardência leve nos olhos. Um aperto no peito e então o pânico começou. Homens começaram a tossir. Outros caíram de joelhos tentando respirar. Alguns arrancavam a própria roupa como se o problema estivesse na pele. Ele tentou correr, mas suas pernas não obedeceram. O próprio ar, parecia errado. Alguém gritou para colocar a máscara. Ele tentou, mas as mãos tremiam demais. Quando conseguiu encaixar, já era tarde. O mundo começou a ficar turvo. O som ficou distante. E então, tudo apagou. Quando acordou, estava em um hospital improvisado. O teto era uma lona suja. O cheiro de desinfetante se misturava ao de sangue e algo químico impossível de identificar. Ele respirava com dificuldade, mas respirava. Estava vivo. Ao redor dele, havia homens que não tiveram a mesma sorte. Alguns não se mexiam. Outros gemiam baixo, chamando por mães, esposas, nomes que ninguém ali conhecia. Um médico passou rápido, olhou seus olhos, seu peito, fez uma anotação e seguiu adiante. Nada de palavras de conforto. Naquele lugar, sobreviver era apenas estatística. Dias depois, disseram que ele estava fora de perigo. Era mentira. O perigo só tinha mudado de forma. Ele foi retirado da linha de frente semanas depois. Não por bravura, não por mérito, mas porque seu corpo já não aguentava mais. Tosse constante, dores no peito, visão falhando. Mas oficialmente ele estava vivo. A guerra tinha terminado para ele. Ou pelo menos era isso que diziam. Quando finalmente voltou para casa, ninguém percebeu de imediato. Ele caminhava pelas ruas conhecidas como um visitante. As casas eram as mesmas. As pessoas também, mas algo estava errado. Muito errado. Sua mãe o abraçou e ele não sentiu nada. Nenhuma alegria, nenhum alívio. Só um desconforto estranho. Como se aquele abraço não fosse para ele. À noite, não conseguiu dormir. Cada silêncio parecia alto demais. Cada sombra parecia se mover. Quando fechava os olhos, sentia novamente o ar queimando por dentro. A guerra tinha acabado. Mas ela não tinha ido embora. Ele tentou voltar à vida antiga, tentou trabalhar, tentou sorrir, tentou conversar, mas tudo parecia distante, como se estivesse assistindo à própria vida de fora. As pessoas falavam de futuro. Ele só conseguia pensar em sobreviver até o próximo dia. Foi então que ele começou a perceber. Ele não tinha perdido um braço, não tinha perdido uma perna, não tinha uma cicatriz visível, mas algo essencial tinha ficado para trás naquele campo de batalha. Algo que não podia ser recuperado. Ele sobreviveu, mas a pergunta começou a martelar cada vez mais forte. O que exatamente ele tinha perdido? Ninguém percebeu de imediato. Para quem olhava de fora, ele tinha voltado inteiro. Andava sem mancar, falava normalmente. Não carregava feridas abertas, mas havia algo errado no ritmo dele. Ele demorava demais para responder perguntas simples, se assustava com barulhos banais e evitava olhar nos olhos das pessoas por muito tempo, como se tivesse medo do que poderia ver ali. No começo todos acharam que era só o tempo. É normal, diziam. Depois de tudo o que você passou, mas o tempo não curou. O tempo apenas revelou. Ele não conseguia mais trabalhar como antes. O barulho de ferramentas batendo fazia seu corpo
travar. O cheiro de fumaça o fazia sair do ambiente sem explicar nada. Às vezes, suas mãos começavam a tremer do nada. Outras vezes, ficava completamente imóvel, olhando para o vazio como se estivesse novamente naquele campo enlameado. À noite, os sonhos não vinham. O que vinha eram lembranças, não como imagens claras, mas como sensações. A falta de ar, o gosto amargo na boca, a certeza de que algo invisível estava entrando em seus pulmões. Ele acordava suando, com o peito apertado, tentando respirar como se estivesse afundando. A guerra tinha aprendido a visitá-lo no silêncio. As pessoas começaram a se afastar, não por crueldade, mas por não saberem o que fazer. Ele não era mais o mesmo homem que tinha ido embora, e isso deixava todos desconfortáveis. Em reuniões de família, ele permanecia calado. Risos altos o incomodavam. Conversas sobre o futuro pareciam irreais. Enquanto todos falavam de planos, ele só pensava em como era difícil continuar existindo. Aos poucos, até o espelho começou a incomodá-lo, não pelo que mostrava, mas pelo que não mostrava. Ele não via ali o homem que lembrava, via alguém mais velho, mais cansado, mais vazio, mesmo sendo jovem. O médico dizia que ele estava estável. Essa palavra o irritava. Estável significava que ele não ia morrer naquele dia. Não significava que ele ia viver. Com o tempo, as limitações físicas ficaram mais evidentes. A respiração curta virou rotina. Caminhadas simples o deixavam exausto. Crises de tosse surgiam sem aviso. Algumas noites havia sangue. Pouco, mas suficiente para lembrar que algo dentro dele estava quebrado. Ele começou a evitar sair de casa. O mundo parecia rápido demais, barulhento demais, cheio demais. No silêncio do quarto, pelo menos, ele tinha algum controle. Ou pelo menos era o que pensava. As cartas dos antigos companheiros começaram a chegar. Alguns estavam mortos, outros em condições parecidas com a dele. Um escreveu: "Às vezes acho que morremos lá. Só esqueceram de nos enterrar." Ele guardou essa frase, porque fazia sentido demais. O sentimento de culpa começou a crescer. Culpa por estar vivo. Culpa por não conseguir ser grato. Culpa por não conseguir ser feliz. Ele se perguntava por que tinha sido poupado. Não encontrava resposta. Aos poucos, a esperança virou algo distante. Não desapareceu de uma vez. Ela se desgastou. Como uma chama fraca que ninguém alimenta. Ele tentou se forçar a seguir em frente. Tentou sorrir em público. Tentou parecer normal. Mas cada tentativa exigia uma energia que ele não tinha mais. Viver virou esforço. Foi nesse ponto que ele percebeu algo assustador. A guerra não tinha levado apenas sua saúde. Ela tinha levado sua capacidade de sentir o mundo como antes. As cores pareciam mais opacas. Os dias passavam sem significado. As emoções vinham fracas, ou vinham demais. Nunca no equilíbrio. Ele chegou a um ponto em que ficar parado doía mais do que tentar. Viver daquele jeito, respirando com dificuldade, dormindo mal, sentindo-se estranho no próprio corpo, começou a parecer uma sentença sem fim. Então ele decidiu fazer algo que muitos naquela época também tentavam: seguir em frente como se fosse possível apagar o que aconteceu. Não porque acreditasse nisso, mas porque não sabia mais o que fazer. Ele aceitou um trabalho simples, algo que não exigisse esforço físico intenso nem barulho excessivo. No início funcionou. As tarefas repetitivas traziam uma sensação enganosa de normalidade. Por algumas horas ele conseguia esquecer. Mas a guerra não esquecia dele. Um dia, alguém deixou cair uma ferramenta de metal no chão. O som seco ecoou pelo ambiente. Antes que percebesse, seu corpo já tinha reagido. Ele se abaixou instintivamente, cobrindo a cabeça, o coração disparado, a respiração descontrolada. Todos olharam. O silêncio que se formou foi pior que o barulho. A partir daquele dia, os olhares mudaram. Não eram de raiva, eram de pena. E aquilo o incomodava mais do que qualquer insulto. Ele tentou se aproximar das pessoas que amava. Tentou explicar o que sentia, mas como explicar algo que nem ele entendia direito? Como descrever a sensação constante de alerta, como se algo terrível estivesse sempre prestes a acontecer? As palavras falhavam, e quando falham, o afastamento cresce. Em uma tentativa desesperada de retomar algum controle, ele começou a escrever. No começo, frases soltas, depois relatos mais longos. Não para ser lido por outros, mas para tentar organizar o caos dentro da própria mente.
Escrevia sobre o cheiro da terra molhada, sobre o som abafado da respiração dentro da máscara, sobre os olhos dos homens que não conseguiram se levantar. Cada palavra escrita parecia aliviar e ferir ao mesmo tempo. Os médicos chamavam de nervos abalados. Alguns diziam que era coisa da cabeça, outros sugeriam repouso. Poucos realmente ouviam. A guerra tinha criado algo novo, mas ainda não havia nome para aquilo. O corpo continuava a dar sinais. As crises respiratórias ficaram mais frequentes. As dores no peito mais intensas. Ele começou a entender que o gás não tinha apenas passado por ele, ele tinha ficado. Mesmo assim, ele insistiu em viver. Compareceu a eventos, tentou socializar, tentou sorrir em fotografias, mas havia sempre uma distância invisível entre ele e o resto do mundo. Como se estivesse observando tudo através de um vidro embaçado. O sentimento de inutilidade cresceu. Ele não se sentia mais parte de nada. Não era mais soldado. Não era mais o homem que foi antes da guerra e também não sabia quem estava se tornando. Algumas noites ele pensava nos companheiros que morreram rápido e se perguntava em silêncio se eles tinham sido sortudos. Não porque quisesse morrer, mas porque estava cansado de lutar contra algo que não via. O tempo passou, anos. E com ele veio a aceitação amarga de que certas perdas não são recuperáveis. A saúde não voltaria completamente. A mente não seria mais a mesma. A guerra tinha deixado marcas profundas demais. Mas o mais doloroso não era o que ele perdeu. Era o que o mundo esperava dele. Esperavam gratidão, esperavam força, esperavam superação. Poucos aceitavam que sobreviver não significava vencer. Ele percebeu que havia uma solidão específica reservada aos sobreviventes. Uma solidão onde ninguém te chama de herói, mas também não te deixa descansar. Com o passar dos anos, ele aprendeu a medir a vida de outro jeito. Não em conquistas, não em planos, mas em dias suportáveis. Alguns eram bons, a maioria apenas possíveis. E isso por muito tempo foi o suficiente. O corpo continuava falhando. A respiração curta já não era surpresa. As dores no peito vinham e iam como lembretes constantes de que algo dentro dele nunca cicatrizou. Mas havia algo novo. O cansaço profundo de lutar contra expectativas que não eram suas. Ele parou de tentar explicar. Percebeu que quem nunca esteve lá não conseguiria entender. E não era culpa deles. A guerra cria experiências que não cabem em conversas comuns. As cartas diminuíram. Alguns antigos companheiros morreram, outros desapareceram na própria luta silenciosa. A geração que voltou viva começou a desaparecer aos poucos. Não em batalhas, mas em hospitais, quartos escuros e esquecidos. Ele envelheceu rápido, não no rosto apenas, mas no olhar. Havia uma distância permanente ali, como se parte dele ainda estivesse presa naquele campo, respirando um ar que não deveria existir. Um dia, sentado sozinho, ele percebeu algo que nunca tinha conseguido admitir. A guerra tinha tirado seus sonhos. Não de forma violenta, mas lentamente. Ela tinha roubado sua capacidade de imaginar um futuro. Ele não odiava o mundo. Também não o amava como antes. Ele apenas existia. E estranhamente, isso era um tipo de vitória. Nos últimos anos, ele passou a escrever menos. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque entendeu que algumas histórias não precisam ser registradas para serem reais. Elas vivem nas consequências. Quando sua saúde piorou de vez, não houve drama. Nenhuma cena grandiosa, nenhuma despedida épica, apenas um homem cansado, respirando com dificuldade, rodeado por um silêncio familiar. Ele não morreu na guerra, mas a guerra esteve com ele até o último dia. E é aqui que essa história termina. Não com uma morte heróica, não com redenção, mas com uma verdade incômoda. Sobreviver não significa vencer. E nem todas as perdas são visíveis. Esse homem perdeu a paz, perdeu o futuro que imaginava, perdeu partes de si que ninguém conseguiu devolver. Mesmo assim, continuou. E isso por si só já diz muito sobre o preço real da guerra. Se essa história te fez pensar, comenta aqui embaixo. Você acha que sobreviver é sempre uma vitória? Se inscreve no canal para mais histórias humanas sobre guerras, não as que celebram batalhas, mas as que mostram o que sobra depois que elas acabam. Algumas guerras terminam no papel, outras continuam dentro das pessoas.